santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e missões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que suscitaste na Igreja o Bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor, para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos Libertos, oriundos de Cirene e de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornavam então uns homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderando-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas.
afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que anda na lei do Senhor, ditoso que anda na lei do Senhor. Aleluia, aleluia, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque viste milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Neste tempo da Páscoa, escutamos a palavra de Deus que nos fala da vida nova que Jesus nos traz pela sua morte e ressurreição. Este Jesus que é a fonte da vida. E hoje escutamos o Evangelho que nos fala do
do que aconteceu depois da multiplicação dos pães, de como a multidão procurou Jesus e foram ao seu encontro, continuaram a segui-lo, mais ainda agora porque tinham sido alimentados, tinham testemunhado um grande milagre. Mas Jesus diz que o mais importante não é ir à procura de Jesus para ter a vida mais fácil. O mais importante é acreditar em Jesus e no seu ministério. E acreditar em Jesus não é fácil, porque não pode ser apenas uma atitude intelectual. Ou seja, é preciso tirar consequências daquilo em que se acredita. Ou seja, se nós acreditamos que Jesus é o Salvador, que Ele veio para nos dar a vida de Deus, temos de manifestar no nosso dia-a-dia essa própria vida. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus significa reconhecê-lo como modelo e procurarmos em cada dia praticar aquilo que Ele faz, na atenção aos outros, na caridade, na generosidade, no cuidado pelos outros. E, portanto, não nos centrarmos naquilo que Deus nos pode dar e não nos centrarmos naquilo que os outros nos podem dar, aquilo que o mundo nos pode dar, mas procurarmos nós próprios dar algo de mais e melhor ao mundo, dar algo de mais e melhor às outras pessoas, darmos-nos a Deus. E por isso escutávamos na primeira leitura este julgamento de Estevão, que dá testemunho de Cristo. Foi um dos primeiros diáconos escolhido pelos apóstolos para os ajudar no serviço da caridade. E Estevão é preso porque anunciava Jesus Cristo. Portanto, foi preso por heresia pelos judeus. E foi isso que o acusaram de falar contra o templo, contra a lei, porque Jesus de Nazaré é que era o centro da vida da fé, o Messias prometido. E quando nós acreditamos em Deus, de facto, temos Ele como o centro da nossa vida, o centro da existência humana. Temos Jesus como o ponto focal da história da humanidade. Portanto, tudo gira à volta de Jesus, tudo parte de Jesus e tudo caminha para Deus. Neste sentido do povo peregrino para a casa do Pai. E neste tempo da Páscoa, em que celebramos a ressurreição de Cristo, celebramos a vida de Cristo, este Cristo que está vivo, e está vivo não de uma maneira passiva, mas está vivo para contribuir e para levar à salvação do mundo. A tarefa agora é nossa, como testemunhas da sua ressurreição. A tarefa agora é nossa de não esperarmos que Deus nos dê o pão para não precisarmos trabalhar, para termos uma vida fácil, para não passarmos dificuldades. E, portanto, eu, como sou cristão, como acredito em Deus, não preciso fazer agora mais nada porque Deus me vai dar tudo o que é preciso. Mas é precisamente o contrário, ter a consciência de que, como membro da Igreja, membro do corpo de Cristo, tenho a responsabilidade de trabalhar pela salvação do mundo, de dar a minha vida para que o mundo encontre a sua vida. E é por isso que vou ao encontro de Cristo, para receber esta vida nova. É por isso que celebro a Eucaristia, para me alimentar da sua palavra, para me alimentar do seu pão. Mas este alimento que recebo é para poder, de facto, viver como Ele viveu, para poder amar como Ele amou, para que em tudo aquilo que eu faça torne presente Deus, torne presente o seu amor. E este é o grande desafio. A nossa fé não é para nós. A nossa fé, acreditarmos em Cristo, significa trabalharmos pela salvação do mundo. Trabalharmos para que Deus, através de nós, continue a fazer o bem e a levar o mundo à sua plenitude.
ao seu completar. Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Precisamos também nós tão grande dom e digamos: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios do Espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com vida, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguições e violência, da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus, acreditar naquele que Ele enviou, oremos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentamos com o pão que nos dais, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso.
Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio e fazei que, professando como ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Santo Atanásio, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion should be received in the hand only. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso queixado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à
Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Espírito e almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Oremos. Pela participação neste sacramento, fazei Deus Todo-Poderoso que a verdadeira divindade do vosso Filho unigênito, que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, nos vivifique e nos defenda sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os povos vos louvarão.